A partir do convite de vocês para fazer a exposição aqui, eu não pude deixar de ser sensível a esse contexto do morro, que em primeiro lugar me chamou a atenção. E apesar de ele não aparecer literalmente enquanto morro em si, enquanto relevo, eu acho que ele fala de uma situação de uma cidade que vive com uma certa precariedade, com uma certa problemática do espaço urbano, da gentrificação dessa área em volta do porto. E o pensamento vem muito da ideia da morte e de uma morte que não seria o contrário da vida. Então seria uma morte presente e cotidiana, que acontece repetidamente nas nossas vidas, e pensar como a gente morre a cada dia como cidadãos, como pessoas políticas, como seres políticos, perdão. E a ideia parte um pouco disso e também de um olhar para essa tanatose, que é essa estratégia do animal que se finge de morto para então sobreviver. Então tentar entender como que através desses trabalhos de arte a gente pode criar um diálogo que envolve sim algumas questões que vão para o lado mais erótico, dessa pequena morte, do orgasmo, do gozo, mas também para uma aparente passividade que se mostra na verdade uma atividade, uma estratégia política de sobrevivência de pessoas que são exiladas do seu próprio direito de vida. Esse foi o ponto de partida, basicamente. Acho que a gente teve a felicidade de ter alguns trabalhos que foram feitos aqui para a mesa, feitos para a exposição, e alguns outros trabalhos que já existem. Acho que na primeira sala, antes de entrar, a gente tem o trabalho do Jangir Júnior, em que é essa proposição de chegar para um anônimo, para um estranho, e pedir que essa pessoa escreva a palavra luto. E aí entra um jogo de linguagem que está presente também no nome da exposição, que é uma brincadeira com esse morrer flexionado na primeira pessoa do presente do indicativo, em que é uma afirmação de luta e de uma ficção de morte. Temos o trabalho do Felipe Braga, que fala uma listagem de possibilidades de Estado, um trabalho histórico, um facsímile do Antônio Manuel, que eu tive a felicidade de que ele aceitasse participar da exposição, A Arma Fálica, que é essa fotonovela que ele estetiza o morro de alguma forma com esse malandro, em que o próprio Elliot Sica participa fazendo esse trabalho, que eu acho que é uma conversa um pouco inesperada com trabalhos de artistas que, em sua maioria, têm uma produção tão jovem, que estão no processo de produzir as suas obras nesse início de trajetória. Temos a obra da Raquel Vercé, que foi produzida enquanto ela morava no Morro da Conceição, que é uma mirada para essa arquitetura em volta da área do Porto, do edifício à noite, uma arquitetura histórica do centro do Rio de Janeiro. Temos o trabalho da Ana Costa e Silva, uma belíssima foto, que é esse copo transbordando em cima desse pires, sendo aparado, mas ainda com essa coisa, quase uma ebulição do líquido que se escorre. Um trabalho do Jaime Laureano, primeira vez apresentado, que dialoga um pouco com essa violência que ocorre nesses morros, pensando um pouco da questão dessas estruturas do Estado, o BOP, e essas estruturas de engasgar, né, a fita engasgar gato e as pessoas sufocadas, junto com o hino da independência do Brasil, numa reflexão um pouco mais histórica. Um lindo trabalho do Rafael RG, uma placa de protesto que vai mais para essa onda política desses protestos pela mobilidade urbana pós-junho de 2013, pós-primavera árabe. De artistas de Porto Alegre, Luciano Scherer e Maíra Flores, com um dos filmes de afogamento, que é uma série que eles têm, que é também uma ficção de morte, pensando um pouco dessa ideia de um vídeo que é menos cinema e mais loop, uma repetição desse corpo numa deriva praticamente estática. A ação de quebra de pratos que ocorreu na nossa abertura, que foi um belíssimo momento, essa ação da Ana Emmerich, ocular. Então, penso um pouco dessa ideia de uma testemunha ocular, de uma carne da parede, de uma voz que se dá através de uma quebra de pratos, numa ação que foi, acho, um momento emocionante. Já no corredor, Manuela Medeiros com membrana, com essa ideia de quase como que o animal que tem a sua pele se quebrando para que a gente possa crescer, nascer de novo em vida. Então um pouco mais dessa estratégia animal de troca de pele e de crescimento. Trabalhando um branco sobre branco, que eu acho que na precariedade das paredes se fundiu muito bem, funcionou muito bem. Ele havia sido exposto apenas em galeria, em cubo branco. Eu acho que aquele funcionou de uma outra maneira bastante especial. E eu acho que aí, nesses momentos, a gente vê a importância de um espaço experimental, né? De um espaço positivo que ele não tem a pretensão de ser aquilo que ele não é. Ele abraça as especificidades, e aí a beleza de ter os artistas aqui com a gente, em volta dessa mesa, que é esse espaço, tentando entender novas maneiras, ou diferentes maneiras, se não novas, de ter seu trabalho inserido em outros contextos.
Não é uma fuga do contexto institucional, mas é um esgarçamento das possibilidades. Aqui, nessa sala que a gente está agora, tem o trabalho da Adelaide Ivanova, que fala também de uma gentrificação, mas daí já no Recife, uma artista que mora em Berlim, na Alemanha. Esse pônei que é negado o seu direito de liberdade e que ele, enfim, é pintado de rosa, ele é quase que a antítese dessa ideia da tanatose, do animal que se finge de morto. É um animal que está aí com o seu corpo humanizado, é uma coisa meio My Little Pony, ele tem uma pegada quase queer que eu gosto muito. Aqui o trabalho do Ian Brás, Bicho, que tem, obviamente, com esse título uma reflexão com a história da arte, com Lydia Clark, mas também pensando essas gruas que destruíram a região portuária para o crescimento dessa nova cidade gentrificada, dessa cidade olímpica, que eu acho que é algo que tem tudo a ver com esse contexto do morro que se coloca aqui ao lado. Aqui ao lado o trabalho 15, que também é a região portuária, uma foto achada, um slide achado, que ele então revela e traz essa ideia de um outro Rio de Janeiro e enfim, tem uma cor super especial, um trabalho muito bonito. E aqui nessa sala ainda, o trabalho da Vivian Kakuri, que foi feito para o 33º Panorama da Arte Brasileira em São Paulo, que pensa a abertura de um aquário no MAM. Então assim, é o esgarçamento da própria arquitetura modernista para a entrada de uma aranha, de um animal morto, que é a aranha da Louise Bourgeois. Mas pensando também nesse contexto de abertura, ontem foi muito legal ver esse vídeo também lá fora. Era quase a antítese da nossa abertura, né? A não institucionalização, a verdadeira comunhão, né? A cerveja, o churrasquinho, as especificidades da comunidade postas, colocando em xeque modelos já conhecidos, modernos, institucionalizados, puristas que funcionam em alguns lugares, mas que aqui seriam ridículos de serem mimetizados. A gente nem teve essa vontade. Só para terminar a nossa deambulação, acho que ontem também tivemos o Igor Vidor lá fora com um trabalho que é um trabalho sem título, Fluxo, que era uma grande onda, o tubo, então esse surfista que aquilo que o sustenta naquele momento vai lhe fazer cair logo depois, e essa projeção do mar sobre a linha do horizonte tapada pelos prédios, acho que é um belo momento que traz uma questão de risco de morte. O surfista também é essa figura que está passiva em cima de uma prancha, mas ao mesmo tempo se movimentando. Temos o trabalho da Maya Dixon, um trabalho que dá quase um fechamento à exposição, que é o corpo dela numa posição já num rito de ser enterrado quase, mas coberta de adubos, então um corpo morto, mas um corpo vivo. É uma foto que pede que a gente chegue um pouco mais perto dela pela sua própria escala. O trabalho da secretária eletrônica, com esses minutos de silêncio, e ao final do corredor o trabalho da Anitta Boavida, um lindo trabalho que é chamado Eu Dei Pra Ele, que nesse momento eu acho que vira um pouco mais petit mort, mas fala também desse corpo exilado do seu direito, né? O direito da mulher do prazer. É uma frase muito forte e que vem das ruas, ela vem de ser posta como um picho, como uma assinatura nas ruas, e vem de uma outra maneira, que não é uma maneira simplesmente replicada para dentro do espaço positivo, de uma maneira a trazer atenção para isso, com um fluxo muito interessante que não traz a frase na sua totalidade, é quase que assim como o que acontece nos escapa, o fluxo também faz com que a frase nos escape. Tem um trabalho do Roman aqui dentro também, que é um passe de mágica, de mágico de circo mesmo, que trabalha com essa questão de invisibilidade, que obviamente é muito cara a quem pensa o isolamento do corpo do cidadão, do corpo social, mas que é um passo de mágica, uma monotipia sobre o próprio lenço que poderia ser o lenço do mágico. Então a inscrição da invisibilidade no próprio corpo do invisível, que é uma imagem belíssima. E outro trabalho também em tecido, mas já uma bandeira em larga escala, que é um trabalho dele chamado Postscriptum, que é colocado na arquitetura, né, na linha do horizonte, nos edifícios em frente à praça, que também é espaço expositivo. Então, no horizonte, essa bandeira é posta, e eu acho que algo que é fundamental para a gente pensar nesse trabalho são os fatores de negociação. Então, é ir ao vizinho, e não apenas os vizinhos aqui do morro, mas é pedir para que essa arquitetura, para que esse órgão público, para que ele se abra, para que a arte entre, para que ele seja o veículo dessa mensagem virada para cá. Dessa vez uma mensagem pensada para esse lugar como centro e realmente com essa sensibilidade ao contexto. Pensando também a área externa, algo que eu acho que foi bastante interessante foi pensar a própria mesa, o nosso local de reunião, não apenas como um local de reunião,
mas como um espaço para a obra. Então, esse dispositivo, esse exemplar do Traplev, inverter a ordem do negócio, que estava em cima da mesa, está ali para distribuição, em que os vizinhos, as pessoas que chegam aqui podem levar para casa e ter essa frase, que nos faz pensar, porque isso era outra coisa que nos chamou a atenção, assim, ao pensar a exposição, é pensar a ideia de circulação, né? Acho que uma coisa muito legal também ontem foi o fluxo de pessoas, né? A gente teve um fluxo de pessoas que era institucional, pessoas que eram do meio da arte, e que a gente não simplesmente fez a proposição que poderia ser assistencial de chamar simplesmente os vizinhos para entrar no mundo da arte, mas trouxe de alguma forma as pessoas do mundo da arte para que elas subissem a Pedra do Sal, passassem pela curva, chegassem à mesa, e então entrassem nessa comunhão em nome da arte, em nome do experimento, em nome disso que a gente está fazendo. Viver é ser outro, nem sentir é possível. Se hoje se sente como ontem se sentiu, sentir hoje o mesmo que se sentiu ontem não é sentir. É ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida. Apagar tudo do quadro do dia para o outro numa virgindade perpétua da emoção. Isso e só isto vale a pena ser ou ter, para ser ou ter o que imperfeitamente somos. Essa madrugada é a primeira do mundo, nunca houve essa hora, nem essa luz, nem esse meu ser. Amanhã o que for será outra coisa, e o que ouvir será visto por olhos recompostos, cheios de uma nova visão. Bernardo Soares.